Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão aí com uma live promovido pela Alumni, da Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje nós temos aqui, para dividir as experiências conosco, o Guido Delagnello, entrou na UFSC, na Engenharia Mecânica da UFSC em 81, e hoje ele vai contar um pouco para a gente toda essa trajetória dele aí, na UFSC, e também como empresário, e também agora como presidente do Conselho Deliberativo da Associação de Alunos, Alumni da Engenharia Mecânica da UFSC. Então, Guido, passa a palavra e vamos aí batendo papo ao longo da tua fala aí para a gente trazer o melhor aí das tuas experiências com quem estiver nos assistindo hoje. Bom, Rodrigo, muito obrigado, boa tarde a todos. Eu vou fazer a minha apresentação, copiar aqui um pouco o modelo que o Rodrigo usou, que eu achei que ficou muito bom da última vez, fizemos exatamente o contrário. Eu fiz um bate-papo com o Rodrigo e escutamos um pouco a experiência dele. Bom, eu estou aproveitando aqui o objetivo de externar um pouco como é que a gente chegou nessa carreira, o que foi feito, né? E como que ao ponto que chegamos, vários de nós, da turma de 81, tem alguns certamente que estão assistindo aqui, vão se lembrar do começo. E como nós temos um público diverso, fazer isso um pouco pautando alguns estágios da carreira, que pode servir desde os alunos que estão nos escutando, estão saindo agora, indo para o seu estágio, passando pelo nosso grupo, que já somos aí os mais seniors, né, que já estão talvez não saindo ainda, mas bem próximo. Bom, Rodrigo, eu comecei em 81, entrei na universidade, na Federal, e já no primeiro, por isso que quando você perguntou, eu falei a turma que eu entrei, a turma que eu saí é difícil porque eu fui perdendo a turma. Quando eu entrei, eu achava muito importante na engenharia mecânica eu dominar um outro idioma, né? E assim que começou, eu fui fazer um estágio, um intercâmbio. Fiquei um ano nos Estados Unidos, fiz a primeira fase, fui para os Estados Unidos, fiquei um ano lá, e voltei dos Estados Unidos muito contente, falava inglês fluente, triste porque quando cheguei a minha turma tinha andado, alguns ainda estavam muito próximos, porque a gente logo entrou já em cálculo 1, cálculo 2, então alguns ficaram próximos. Mas o que foi acontecendo é que ao entrar no profissionalizante, e ainda falando da universidade, começamos a ter os professores e parecia que todo mundo estava vindo ali da Alemanha, então eu achei imediatamente que o inglês não era suficiente e não sei porque eu achei que tinha que aprender alemão. Então eu fui, num verão nosso, fui para a Alemanha, ficar 4 meses lá para aprender alemão, na esperança de voltar e achar que o alemão era a língua nossa aqui no sul da engenharia mecânica. Mas esses são dois fatos, por isso aí eu me atrasei com esse assunto, acabei atrasando de turma, depois ainda tive que ir para o exército, então 2 anos foram nessa formação, acho que mais de pessoa, né? Agora, um ponto que você mencionou, que eu começaria aqui, era o interesse que eu tinha pelos laboratórios. Eu acho que um dos pontos mais relevantes que eu tive na carreira e que levei isso para sempre foi ter participado dos laboratórios, né? Na época, estava lançando o GRUCOM, que era o Grupo de Comando Numérico, e ali foi muito bom, uma turma de ponta, a gente estava começando a fazer a programação para as máquinas CNC, né? Então, assim, muito tempo, cartões perfurados ainda lá na nossa programação. Depois eu fui para outros laboratórios, fiz materiais, fiz McFlu, e eu acho que isso aí foi muito importante, porque depois em toda a carreira, quando a gente olhava nas fábricas o que estava fazendo, a gente lembrava um pouco que tem a parte de experimentação lá do laboratório, que muitas coisas são hipóteses, né? Quando a gente começa a testar, elas vão sair bem diferentes. E eu acho que isso é um grande aprendizado que a gente traz do laboratório, isso custa muito tempo e muito investimento, e eu acho que esse é um grande diferencial da nossa engenharia mecânica. E depois, lá na frente, eu vou mostrar como isso impacta aqui nessa minha posição de voluntário no Alumni, né? Por que eu acho que a gente devia impactar mais a nossa engenharia. O segundo ponto que eu fiz, aí, juntando essa experiência que eu tinha,
E aí, talvez o fato de poder, já falando 2 idiomas, eu achei importante e tentar fazer meu estágio no exterior. Ainda não era comum naquela época ir para o exterior, nós estamos falando em 85. Eu descobri uma associação, chamava-se IAEST. Era um grupo de intercâmbio para profissões técnicas que faziam intercâmbio no mundo todo. Eu me qualifiquei para o programa, fui fazer meu mestrado, fui fazer o meu estágio obrigatório na Suíça e fiz na área de termodinâmica, né? Na questão lá, nós estávamos fazendo um trocador de calor para queima de alumínio, né? E aí, essa experiência na Suíça foi mais interessante, porque aí lá era um laboratório, era um grande laboratório de pesquisa, né? E aí eu vi realmente como precisa ter competência técnica humana, de formação humana, e também muito recurso, quer dizer, precisa de um governo muito orientado à pesquisa, né? Porque não está claro o que vai resultar dessa nossa pesquisa. Era um Alu-Brenner, era todo em alemão a minha vivência lá dos 6 meses. O que eu trago de lá depois de bom é porque a gente viu que havia um canal, então, quando eu voltei, ainda acabou um amigo nosso aqui também da Alumni, o Paulo Schaeffer, acabou indo para a Alemanha também pelo mesmo programa do IAEST, e depois, acho que teve mais mas daí não mais da mecânica, do CTC, alguém conseguiu, mas infelizmente nós não conseguimos manter esse canal aberto. O IAEST ainda existe, né? Os intercâmbios para o exterior acabaram mudando, mas eu acho que é muito importante aí os que estão escutando, que ainda estão decidindo o seu estágio, mas o estágio é um passo muito importante, porque ele dá a nossa primeira visão de indústria. Para mim, essa primeira visão de indústria ter sido na Suíça, né, realmente impactou. Na época, a eficiência com que eles trabalhavam, o modelo de pesquisa, a atenção que se dava ao aluno, né? Faço até um parênteses aqui, talvez o fato mais marcante, eu fui falar com um professor do instituto e, como bom brasileiro, bati na porta e pedi para entrar e perguntei se ele tinha 5 minutos. Ele disse, não, evidentemente que eu tenho 5 minutos, não agora, né? Então, você fala com a minha secretária, a gente, mas o dia que eu fui falar com ele, naqueles 5 minutos, ele realmente não tinha nada sobre a mesa. Ele só falou comigo e ele sabia exatamente do que eu estava falando, qual era o meu projeto, onde eu estava. Então, era uma eficiência muito impactante, né? Não tinha aquele modelo de trabalho, né? Então, essa questão do estágio, quando eu voltei, eu tinha um convite lá para voltar para a Suíça, tentar alguma coisa na mestrado, doutorado, mas voltei, estava recém-casado, e com a minha esposa nós resolvemos ficar no Brasil. Nós achamos que para a Suíça é muito cinza, não é nem pelo frio, é que o lugar é muito cinza, nós gostaríamos de ficar aqui no sol. Eu entrei então, e aí começa talvez o ponto de hoje, a carreira internacional, né? Eu fiquei muito impactado, e lembro que quando você falou, Rodrigo, você passou mais ou menos esse primeiro estágio, do fato de querer uma carreira internacional. Eu tive o privilégio de ter estado fora, falar outro idioma, eu achava isso muito importante, eu achava que isso era uma vantagem competitiva minha, sabe? Minha capacidade de entender as culturas, de ter vivenciado um pouco, né? Muito também pela idade, a gente é muito jovem, a gente acha que já entendeu como o processo caminha. Eu entrei num grupo italiano, fui trabalhar uma empresa muito pequena no Brasil, ficava em Joinville, né? E aí fomos juntos, uma série de colegas nossos morar em Joinville, na época iam muitos para Embraco, que eu lembro aqui de Hamilton Vasconcelos, tinha uma turma nossa que foi para Joinville, tinha o grupo da Embraco, o grupo da Whirlpool, eu estava, não é o Whirlpool ainda na época, é evidente, e eu estava nessa empresinha pequena, a Fábio Perini, porque eu achava que com esses italianos eu ia fazer uma carreira internacional. Nós fabricávamos máquina, conversão de papel, né? Então equipamentos mesmo, eu comecei como engenheiro de vendas, e aí eu acho, né, hoje vendo, olhando para trás, né, realmente é muito importante você começar, foi até uma pergunta que eu fiz para você, né, Rodrigo, da importância de começar o técnico, né, e a que momento que a gente vira um generalista. Eu acho que ter trabalhado dentro de uma fábrica, produzindo máquinas, visitando clientes, sempre no ambiente fabril, me deu uma formação técnica muito boa, e o segundo, né, me deu uma sensação de uma formação acadêmica muito boa, né?
eu entrei nesse mercado de trabalho e entendia perfeitamente do que nós estávamos falando, né? Mesmo com uma empresa europeia, a tecnologia vinha de lá, vinha da Itália, eu achava que tecnicamente eu tinha uma performance muito boa. Isso se provou verdadeiro, né? Isso em alguns casos, tenho visto outros colegas brasileiros que cresceram em multinacionais, porque realmente a gente vinha com uma formação boa, né? E com muito interesse, muita disponibilidade, eu acho que é o termo, né? Para aprender e para crescer. Aí eu já tinha aprendido inglês e alemão, que eu achei que eram os seus idiomas da minha carreira. Resulta que não, né? Na Itália, ou você fala italiano, né, ou você não vai a lugar nenhum. Então, eu tive que aprender a falar italiano para conseguir crescer dentro desse grupo. Nosso grupo ficava em Lucca, na Toscana, era sempre um prazer ir para lá, final de semana em Firenze. Então, foi muito bom trabalhar com os italianos, né? Os italianos foi a primeira vez que eu tive, quando a gente ia para Lucca, que a gente tinha uma visão, eu comecei a ter uma visão industrial do mundo e não só do Brasil. Então, a gente começa a ver que o Brasil era um mercado muito interessante, mas com uma série de deficiências. Aqui era muito difícil o controle fiscal, aqui era tudo que a gente discutia como nível europeu, convencê-los a ampliar as fábricas no Brasil, fazer mais fábricas no Brasil, é muito difícil. É muito difícil explicar o Brasil lá fora, né? E quando você tem a oportunidade de ir para qualquer lugar do mundo, não obrigatoriamente vir para o Brasil. Nós temos que ficar aqui, a nossa terra, então... E eu discutia muito isso com eles e tentei melhorar muito a nossa eficiência aqui. Eu fui de engenheiro de vendas, subi, virei diretor comercial, responsável por toda a América Latina. Fui me movendo em outros projetos. Como diretor aqui da América Latina, nós começamos uma fábrica do grupo italiano na China, e a gente conseguia fazer os equipamentos a baixo custo, mas a gente não conseguia formar mão de obra técnica para dar assistência técnica nas máquinas. E acabou que a gente montou meio que uma escola aqui no Brasil de técnicos, que a gente daqui mandava os técnicos para a China, porque mandar italiano para a China custava muito caro. E os brasileiros aqui tinham interesse porque eu ia aprender inglês e outros idiomas. Então, era mais fácil, nós montamos uma escola de assistência técnica aqui, daqui a gente mandava para a China. E com esse envolvimento, eu acho que talvez aqui um ponto que foi característico da minha carreira, esse interesse em tentar resolver o problema, não só o meu, mas dos outros também, acabou me dando uma visibilidade. No grupo, eu comecei a crescer na participação e nas discussões internacionais que a gente fazia na matriz, né? Até o ponto que, em 94, a minha esposa é aceita e ganha uma bolsa para fazer o doutorado dela na Universidade de Harvard. Eu já tinha um filho de 5 anos na época. E eu disse, eu vou fazer um MBA. O MBA em 94 no Brasil, São Paulo talvez conhecesse, aqui no Sul ninguém falava de MBA. E a coisa mais interessante é que para os italianos, o MBA naquela época não era nada fantástico. Então, para ir fazer o meu MBA, a minha escolha foi sair do meu emprego. Então, eu deixei essa carreira, na época eu já tinha 7, 8 anos de carreira com os italianos, fui fazer meu MBA. E aí veio eu acho que é uma formação, quem quer ter uma carreira internacional, né, talvez, o que eu achava no início que a dificuldade era o idioma, ou a facilidade era ter o idioma, depois logo aprendi que o idioma é só uma parte, né, o importante é você entender a cultura que é importante. E fazer o MBA nos Estados Unidos, eu comecei a ver as eficiências e por que as potências, as multinacionais, como elas se estruturavam do ponto de vista americano. Completamente diferente do italiano, talvez não divergente, mas muito diferente. Duas culturas com muita eficiência, os italianos são muito eficientes, os americanos no MBA também muito eficientes. Voltei, terminei meu MBA, voltamos para casa, para o Brasil, e aí fui fazer rapidamente, entrei numa consultoria, na época, quem fazia MBA, as consultorias ou o mundo financeiro, mas na época ainda era bem a consultoria, o mundo financeiro foi um pouquinho depois. Na época minha era ser consultor, uma pessoa, engenheiro que fez MBA, o cara tinha que ser um consultor. Eu trabalhei na A.T. Kearney, uma consultoria extraordinária, mas eu não tenho perfil para consultor, né? Fiquei lá, acho que 1 ano, e entendi que eu não tinha perfil para consultor. E aí
Nesse interim da época do MBA, o grupo italiano que eu comecei foi adquirido por uma grande multinacional alemã, o grupo Kerber, com base em Hamburgo, e a Kerber precisava, com os italianos, eles não se entendiam muito sobre a questão de gestão das filiais, e eles optaram em ter alguém novo aqui no Brasil, na fábrica do Brasil, e aí entraram em contato comigo e eu acabei vindo ser presidente da empresa italiana, que começou agora já dentro do grupo alemão. E aí voltou tudo, aí o que já não era mais o idioma que era o italiano, nesse grupo a língua oficial passou a ser o inglês, e como eu falava um pouco de alemão, os alemães também gostavam um pouco disso, então que o idioma voltou a ser uma vantagem para mim, novamente comecei a ter um destaque, porque eu me entendia muito bem com eles, tinha uma diversificação já cultural, eu entendi um pouquinho, e principalmente aqui no Brasil, eu falava aquele idioma de business, né, o inglês de business, então o bottom line, EBITDA, os conceitos já, não só o conceito europeu, né, italiano, alemão, mas o conceito já internacional do negócio. E aí fiquei como presidente os próximos, eu voltei, fiquei de 2001 a 2007, 6 anos como presidente do Brasil, mas tem um ponto já no final dessa minha carreira de executivo, em 2004, os alemães compraram, o grupo, não os alemães, nós como grupo compramos 3 empresas na Itália, em Bolonha, as 3 faziam mais ou menos a mesma coisa, eram 3 famílias, e os alemães, talvez por entender pouco a cultura italiana, resolveram fazer uma fusão dessas 3 empresas, que basicamente eram fundadas cada uma por uma família. Isso foi um caos de gestão, e aí vieram ao Brasil e me convidaram para ir ser o presidente na Itália, em Bolonha, né, para tentar reestruturar ou estruturar essas 3 unidades e fazer com que isso funcionasse na eficiência que eles achavam necessária, né, na Alemanha, como eles viam a cultura italiana, né? Novamente, foi uma oportunidade muito boa. O meu filho, que já tinha morado comigo nos Estados Unidos, foi agora comigo de novo para a Itália. A minha esposa apesar de já ter doutorado, fez um mestrado em outra área na Itália. O meu filho mais novo foi conosco também, na época tinha 6 anos, voltou de lá um italianinho, falando com sotaque de Bolonha. E eu passei esses 2 anos em Bolonha tentando estruturar essa cultura italiana de famílias, aprendi muito, e talvez o maior aprendizado que eu tive na versão, não pessoal, não no soft issue, mas hard issues, né, nosso de engenheiro, foi o entendimento do que é um sindicato, né? A Bolonha é um berço do sindicalismo, é um berço do sindicalismo forte. E nós, como a gente reestruturou, nós tivemos que negociar muito com o sindicato local, né? O sindicato local, para ter uma ideia, eles têm uma pessoa dedicada com MBA à sua empresa. Na reunião ele sabe exatamente do que a gente está falando, não é então eles discutem, eles têm direito por lei a participar da discussão estratégica da empresa, eles têm realmente direitos por lei. E aí no começo, para mim, eu tinha um pouquinho essa antipatia, não sei nem se é antipatia, porque aqui no Sul eu não tinha muito vivido com o sindicato, talvez mais o escutar falar de sindicato, né? Foi fora de série, porque o sindicato realmente se fez necessário a discussão. Tinha algumas coisas que a gente ia tomar que eles conseguiram acrescentar boas perspectivas, fizemos a negociação, reestruturamos a empresa, não houve um dia de greve, shopper lá, e isso é muito comum, eles fincam uma bandeira preta na frente da sua fábrica, não entra funcionário nenhum. Então, o nosso medo era ir para a empresa um dia e ter uma bandeira preta na frente. E o principal fato para mim é que era um brasileiro presidindo, na época nós éramos 180, que para a Itália, uma fábrica de 180 pessoas são fábricas grandes. E eu presidi esse grupo de 180, o único brasileiro, e aí essa fase foi muito importante. Felizmente tivemos sucesso, a fábrica está até hoje muito bem. Resolvi voltar para o Brasil porque a minha família era uma opção nossa, nós já tínhamos viajado muito, queríamos voltar para o Brasil, e aí eu me desliguei. Quando nós voltamos, eu pedi para me desligar do grupo alemão, saí do mundo, já estava ali quase 20 anos, então, fabricando máquinas, uma visão bem global. Da Itália, nós abrimos uma fábrica nossa, uma divisão nossa na China,
em Xangai, nos arredores, então é uma experiência fantástica. Nós tínhamos 2 fábricas da nossa divisão no leste europeu, né? Então, para entender como é que era a eficiência deles, como é que é a hierarquia, realmente dá uma visão internacional. Mas eu, quando voltei para o Brasil, optei por um caminho completamente diferente. Então, em vez de tentar uma multinacional ou ficar nisso, eu optei por virar um empreendedor. Eu achava que isso... Eu tinha um sonho lá da época do MBA, que eu fiz Entrepreneurship, de começar algo, e aquele sonho da startup, pegar uma mesa e começar uma empresa de uma mesa. Essa empresa eu comecei, é um grupo chamando GTT, nós usávamos... Eu fiquei em supply chain, acabei a minha visão de fábrica, e talvez aí todos que estejam escutando, que estão dentro de fábrica, acho que para você o fumo vai soar algo do seu dia a dia, né? As grandes dificuldades que a gente tinha não eram dificuldades técnicas de fazer as máquinas funcionarem, talvez até menos de vender as máquinas. A grande dificuldade era o supply chain, de ter todas as partes na reunião, discutir isso e ter a concordância que todos entendiam que aquilo podia ser feito. E a gente nunca tinha. Então, quando eu resolvi fazer uma empresa, ser empresário, eu disse, eu vou atacar o supply chain. Quais são as tecnologias de supply chain? Na época se falava de internet das coisas, então eu comecei aí pelo o que hoje é o IoT, né? Ou indústria 4.0, na época, 10 anos atrás, era a internet das coisas. O nome da minha empresa GTT é Goods That Talk, então eu queria que todo o conceito tivesse baseado em dados sensoriais, né? Tirar toda a questão de preenchimento, de qualquer coisa, os dados tinham que ser sensoriais, usando tecnologias de radiofrequência, RFID, imagem, OCR, e o que tivesse, biometria, o que fosse. E esse foi o escopo. Eu fiquei 10 anos dentro disso no Brasil. Hoje, olhando, acho que comecei muito cedo, a onda vinha mais tarde, então foi uma coisa de empreendedor que eu aprendi que não é só o conceito, não é só o esforço, é o timing também. Você tem que entender essas três equações, os 3 pilares. Fiquei muito contente em ter feito tudo isso no Brasil. Nós tivemos, no meu grupo, 3 empresas. O grupo, começamos em 3 áreas. Supply chain na área médica, supply chain na área logística, basicamente portuária, e supply chain na área varejo. A nossa divisão na área de varejo não deu certo. Não chegamos a falir, porque resolvemos fechar a empresa, não resultou. Na área de supply chain, IoT, na área médica, andou muito bem. Hoje nós temos um produto referência. A empresa foi adquirida ano passado pelo grupo Bionexo. Então, acho que como empreendedor eu fechei. Eu comecei realmente sozinho, com uma mesa, e ano passado eu vendi essa empresa, né? Aí vem o sonho de todo mundo que parece, vendeu a empresa, agora o cara vai comprar um veleiro. No Brasil ainda não vi bem isso. A gente sai no Brasil geralmente para um investidor estratégico, né? Um parceiro estratégico, então ele vai comprar você o premium. Eu não consegui ver onde é que estava todo esse premium, mas é uma operação que deu certo, né? E eu tenho e a terceira, logística portuária. Nós hoje lideramos o mercado, é muito específico, é um nicho, né? De throughput na área dos gates. Essa empresa cresce, porém, ali eu aprendi muito sobre o assunto do arcabouço, né? Quando a gente fala, talvez não o custo Brasil, porque poderia ser pejorativo, mas o arcabouço brasileiro, né? Você trabalha numa área, apesar de ser setor privado, extremamente regulamentado. Então, um cliente não quer comprar porque não sabe se vai regulamentar e se ele vai ter a licença novamente na área de portuária dele. O outro não quer porque não sabe quando muda o tempo. O governo não determina. Então, também tem isso, né? Eu fiquei na área logística, é um setor muito bom, eu gosto muito do segmento, ainda atuamos com ele, ainda estamos com a empresa, porém com uma dimensão muito pequena, né? E fica só uma equipe nossa. Basicamente a gente hoje faz suporte das soluções instaladas, porque é um mercado muito regulamentado e pior, ele não é definido. Então, quando você tem um mercado extremamente regulamentado e ninguém define qual é a regra, esse é um mercado impossível. E hoje, para terminar, hoje então, como profissão, quando a minha empresa foi vendida para o grupo Bionexo, eu queria muito isso, né? Nós vendemos 100%.
Eu gosto muito do Grupo Bionexo, me fizeram um convite, eu estou feliz com a oportunidade. Hoje, então, faço toda a parte de inovação de IoT num Grupo Bionexo, um grupo 100% nacional, né, crescendo com investidores, investido pelo Fundo IMPA, investido pelo Temasek, então um grupo forte, capitalizado, né, estamos crescendo no IoT, né, e não estou mais, uma coisa que acho que é interessante aí em Céu, é que hoje eu não sou mais o CEO, não sou o presidente, voltei, tem um CEO, o Rafael, um jovem, lá, voltando do seu MBA, deve estar aí me lembro o Guido quando eu tinha 35, 40 anos, né? Mas nós estamos fazendo muita inovação lá e acho que nós vamos ter um impacto na área de saúde que eu acredito que era possível, porém agora dentro de um grupo maior. E aí eu fecho aqui só com 2 pontos que eu acho importante e faz o link para a Alumni, né? Eu, do ano passado, retrasado, comecei a achar, talvez parte aí da cronologia de vida mesmo, que tinha que começar a me envolver com comunidade e botei um set aí, como bom engenheiro, a gente tem sempre uma meta, né? Eu queria fazer 2 coisas de envolvimento comunitário, né? Uma na nossa cidade, então hoje eu sou presidente voluntário do Centro Cultural, atendemos jovens, 450 jovens de periferia, na área de educação e formação, então sou voluntário ali. E aí tive a grata surpresa do professor Gagione. Um dia ele me liga e disse, olha, estamos montando a Alumni e vamos discutir o que a gente vai fazer, vamos montar uma Alumni. Eu disse, putz, isso aí é legal, já tinha visto a Alumni nos Estados Unidos, tinha visto a Alumni na Itália, né? Então, a força que um grupo egresso de uma instituição pode ter impactar de novo os que estão se formando e até a sociedade. E aí esse é o meu segundo voluntariado, acabou que nós montamos lá um conselho deliberativo, me convidaram, foi uma grata surpresa, aceitei, porque era uma meta minha estar envolvido em 2 assuntos de voluntariado, né? Hoje, eu tento dedicar as minhas sextas-feiras a assuntos de voluntariado e o resto da semana, não a sexta-feira, acaba sendo sexta-feira à tarde. Resulta que agora, com a pandemia, tudo passou a ser feito depois das 18 horas, como nós estamos fazendo agora. Então, agora não tem mais data, né? Então, todo dia após as 18, nós entramos. Bom, eu fecho aqui, espero, fico aberto a todas as perguntas, eram 18h30 aqui, era o que a gente tinha combinado para falar da questão da carreira. Estou pronto para falar um pouco do Alumni, só que eu não sei, vamos primeiro parar aqui, depois a gente segue. Rodrigo, está com você aí. Vamos falar então um pouquinho aqui. Eu, ao longo da tua apresentação aqui, anotei algumas perguntas e aí aqui tem algumas perguntas também que o pessoal me passou, então vamos interagindo um pouquinho. Acho que é importante, como você falou, a gente falar um pouco da Alumni, né? Principalmente para que a gente ganhe força com essa iniciativa. Acho que tem muita gente muito boa, egressos aí da UFSC, da Engenharia Mecânica, que através de um networking pode contribuir bastante, né? Ao ponto de, além de fazer as empresas ou a universidade interagir um pouco mais, também fazer uma contribuição importante, que é a contribuição social, né? Que a gente também tem essa responsabilidade aí na sociedade. Mas, enfim, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que a tua história é muito interessante, muito legal, hein? E me chamou a atenção aí a quantidade de países diferentes que você passou um período significativo aí de tempo, né? Só fazendo um parênteses aí, a IAS foi um programa que eu participei também, foi através dele que eu fui para a Alemanha. Então, era uma oportunidade legal. Mas a minha pergunta é o seguinte, ó, você passou por Suíça, Estados Unidos, Itália e Brasil, né? Como é que é lidar com essas diferentes culturas aí, né? Como é que foi a tua experiência com lidar com suíço, e aí lida com alemão, depois lida com italiano, lida com americano? O que você tira aí na essência, de melhor de cada uma dessas culturas aí? O que você pontuaria como ponto para o lado profissional, assim, bastante positivo de cada uma dessas culturas aí? Guido, seu microfone está fechado. Obrigado. A questão da cultura volta a esse princípio, né? O primeiro é que realmente, tendo o idioma, ajuda muito,
né? Eu nunca fui fluente em alemão, então, mas em inglês. E aí, quando você vai para o inglês internacional, fica todo mundo mais ou menos na mesma base. Então, as nuances de cultura ficam um pouquinho escondidas, porque no idioma da pessoa é que você vai entender melhor. O que eu aprendi com essas culturas é, por exemplo, o alemão é muito pragmático, né? O alemão é muito fácil lidar com o alemão, né? Você pode até não gostar, se sentir meio, às vezes, meio magoado, porque ele não tem meias palavras, né? Ele tem que ter e pronto. Então, você realmente, o nosso modelo latino ali não é. Então, eu posava lá, eu já tinha que fazer um filtro, né, para reunião de conselho, era do conselho na Alemanha, já tinha que fazer um filtro, porque assim, quando ele pedir para falar, sim, não, vai dar, não vai dar, a meta é essa, não é essa, encurta, não tem história, né? É isso porque tem um monte de coisa para fazer, né? Então, assim, é você conseguir falar o idioma que a pessoa espera escutar. Eu acho que a maior coisa mais importante, não colocar o que ele quer escutar, não, é você colocar de uma maneira que ele entenda o que você está falando. Então, o alemão, se você disse que ia cumprir isso em abril e chegou em abril, você não vai cumprir, né? Comece dando a data nova que você vai fazer, não comece explicando por que não cumpriu em abril, porque vai perder o raciocínio. Ele disse, bom, você não conseguiu, claramente você se esforçou e não conseguiu, qual é o próximo, né? O que você corrigiu, né? Então, assim, você setar, então o alemão é muito bom por causa disso, é pragmático, realmente ele é muito eficiente, né? Direto, tem plano A, plano B, plano C, está pensado, tem estratégia, não deu no A, como é que encaixa o B. Então, se você gosta desse pragmatismo ou se alinha com isso, é muito bom de trabalhar na Alemanha, né? Um grupo com essa dimensão. O italiano precisa um pouquinho de cultura, porque o italiano, começar com a hierarquia italiana dentro de uma fábrica, como você tem dirigente, e dirigente ele é uma pessoa que não necessariamente é um diretor, mas ele tem tanta relevância quanto, ele foi convidado, então você já tem uma hierarquia quebrada, você é presidente, mas tem que pedir a opinião do dirigente, você é presidente, mas tem que escutar o sindicato. Então você já começa a ver que não é aquele poder, tipo, eu sou o presidente, eu faço e vamos lá, tá? Esse assunto vai e volta, então... Na Itália, você tem que entender que ele vai ser muito pragmático do momento da decisão em diante. Mas até a tomada da decisão, realmente o assunto está em discussão, né? Então, você, se quiser ter um projeto aprovado num conselho na Itália, né, tenha muito claro que não é assim, chego lá, faço 5 minutos de exposição, provo que vai dar certo e eles aceitaram. Não. Eles vão querer realmente ter a recorrência disso, vão querer voltar a discutir, vão levar para a próxima reunião. O dia que decidirem que vão fazer, aí são muito eficientes os italianos. E o americano, o que eu fui aprendendo com o americano, é que o americano ele faz uma coisa que talvez, não sei se única, mas pelo menos quando eu trabalhei com eles, tem muito embasamento, você tem um pre-reading da situação, né? Eles esperam que você chegue lá, né, que você tenha pensado no que você vai falar, que você não está simplesmente cumprindo tabela. Então, eles esperam que você defenda o seu ponto, mesmo que seja contrário. Eles esperam que você realmente agregue inteligência à discussão e não vá lá bater ponto, né? Então, eu acho assim, desse setor, todos têm lados positivos, tanto que são as potências que são, né? Tanto a Itália, a Alemanha, né? Suíça, imagina, nem né? Mas eu acho que o que eu mais aprendi é isso, você tem que... O argumento é seu, a opinião continua sendo a mesma, mas se você não botar isso no set da cultura do local, você não vai ser eficiente, né? Você não vai conseguir uma carreira internacional eficiente, porque eles não conseguem entender o que você está falando, eles não conseguem entender a sua visão do assunto. Legal, Guido. Obrigado aí pelo teu testemunho aí. Eu tenho 2 perguntas aqui na sequência. Uma eu acredito que deve ser aqui, Milton Pereira, eu acredito que é o professor Milton Pereira, e ele pergunta o seguinte aqui, ó, Guido, seria muito bom comentar com o pessoal sobre qual foi o peso da formação do senso crítico durante a graduação para os seus próximos passos na carreira. Influenciou e se isso influenciou, como isso influenciou? Eu não sei se é exatamente esse o ponto, mas eu acho que uma das coisas que me influenciou muito na formação, na própria federal, na mecânica, nos estágios, quão mais cedo você entende o que você sabe fazer e o que você não sabe fazer, né? O que você tem facilidade, o que você não tem facilidade,
né? Isso me ajudou muito. Por exemplo, né, vou fazer um exemplo típico, né, com a minha... Termodinâmica era um assunto que na universidade era fácil, eu entendia, né? E materiais não tinha jeito, né? Física 3 eu não conseguia passar de jeito nenhum naquele assunto lá. Então, eu acho que esse senso crítico de você simplesmente entender, né, que tem áreas que você tem mais aptidão, ou talvez mais, não sei. Eu acho que não leva tanto no professor, é uma competência, né? E você ter senso crítico para dizer, cara, nisso aqui eu não tenho conhecimento, isso aqui eu não sei do que estão falando, eu vou ter que me preparar melhor, eu vou ter que simplesmente declinar uma opinião na frente de alguém que eu gostaria de impressionar, né? Esse senso crítico é muito importante. E eu acho que na nossa formação, não sei se foi esse o ponto da pergunta, né? Eu acho que a gente teve uma formação muito boa, porque nós tivemos professores muito bem formados, né? E aí você conseguia realmente dizer assim, não, realmente isso aqui é um assunto que... Não, um problema que o professor... Eu sou muito bom, mas o professor não sabe o que está explicando. A gente partia do outro, cara, o professor é muito bom, se eu não estou entendendo é porque realmente eu não tenho... tenho que estudar mais, eu tenho que me esforçar mais. Então, essa questão de ser crítico, né, e não passar a culpa para o próximo, eu acho que isso é muito importante. Legal. Deixa eu abrir uma outra aqui, que é do Rodrigo Perito Cardoso, meu colega aqui de engenharia mecânica, e ele pergunta o seguinte, né, considerando também toda essa tua experiência, né, Guido, você passou e fez uma carreira acadêmica, depois saiu, fez um estágio fora, voltou, começou a trabalhar, foi fazer um MBA, enfim, né? Como é que você vê, essa é a pergunta dele, que a inserção de mestres e doutores na indústria, né, tanto no contexto nacional quanto internacional? Bom, eu estou com o microfone todo, né? Especificamente na Itália, eu achei a Itália muito parecido com o Brasil. Essa interação academia e indústria um pouquinho longe ainda, né? Na Alemanha, não. A Alemanha tem um peso muito forte na pesquisa, no recém-doutor, né? no doutorando. Né? Os Estados Unidos, eu acho que aí já é mais linha comum. A gente sabe que nessa formação, né, e grandes empresas saíram de estudantes que estavam realmente dentro de universidade, né, ou fazendo seus mestrados ou sua graduação. Então, o que eu vejo é o seguinte, o Brasil, e foi um dos motivos, até vou voltar um pouquinho, de tentar interagir com a Alumni, eu acho que cabe a nós da Alumni, né, que somos aí egressos na docência, na indústria privada, executivos, empreendedores, eu acho que cabe a nós, da Alumni, ter impacto nessa situação referente à universidade, especificamente a nossa, né, a federal, e talvez, se não a indústria nacional, mas a indústria local. Eu acho que precisa ter uma inserção muito maior. A pesquisa é muito necessária, ela é muito cara para a indústria privada. Talvez a VEG já tenha a dimensão para conseguir, né, já que está o Rodrigo aqui falando, né, do outro lado, mas tem que ter uma dimensão muito grande para fazer pesquisa, para fazer desenvolvimento. O que a gente acaba fazendo é por inovação, ou inovação de mercado, algo que tem lá fora a gente traz para cá, né, ou uma inovação de produto, mas nada, para usar um palavrão aí, disruptivo, né? A gente simplesmente dá uma melhorada, mas eu acho assim, se nós não trouxermos para a indústria nacional a academia no doutorado, os mestrandos, e a gente não conseguiu unir isso, vai ser muito difícil, pela minha experiência, né? Não estou dizendo que isso seja, não fiz nenhum estudo nisso, mas pela minha experiência, competir com a Alemanha, com os Estados Unidos e outros países que usam forte essa base de fomento acadêmico, né? Perfeito, legal. Tem um outro, tá cheio de Rodrigo hoje aqui nas perguntas, aqui tem um outro Rodrigo fazendo pergunta aqui. Rodrigo de Souza Vieira, ele está elogiando a tua fala aí, e ele te pergunta o seguinte, né, como é que, ao longo da tua carreira, provavelmente você conviveu com profissionais de outras instituições, e você consegue perceber a diferença que a formação da UFSC te deu em relação a engenheiros que você conheceu de outras instituições, por exemplo? Eu acho que sim. Talvez o principal ponto é a segurança que a gente levava da UFSC, quer dizer,
A UFSC traz a federal nossa, ela trazia no momento que eu estudei, e acho que ainda traz, né? Mas me afastei um pouco. Ela trazia uma segurança, né, de você dizer assim, bem, eu estou bem informado, então o assunto, primeiro, vamos ver qual é o assunto que está sendo discutido, e segundo, realmente tem como ir atrás, tem como estudar e tem como entender o assunto, né? Eu não encontrei na minha carreira nenhum engenheiro, né, que eu achasse que o profissional estava falando algo, que eu disse, pô, esse cara aí, onde é que ele foi aprender isso, né? Eu acho que a formação era muito boa. Agora, eu acho que tem uma linha talvez, de soft skills, não sei, um pouquinho da nossa formação, talvez a gente saia um pouquinho engenheiro demais. Talvez isso aí eu tenha sentido. Eu no começo da carreira, lá fora, quando eu falava com engenheiros italianos e depois suíços, porque nós compramos algumas empresas na Suíça, eles tinham um traquejo melhor do que nós era muito duro, eu me sentia assim, muito duro no argumento técnico, e eu conseguia ver que eles tinham um argumento técnico, mas já tinham uma visão um pouquinho melhor de business, já tinham uma visão um pouquinho melhor de como isso entrava, se encaixava na empresa, como que isso podia ser algo estratégico para a empresa. Eles tinham um pouquinho mais de visão industrial do que nós tínhamos. Eu acho que a nossa visão, não no sentido business, né, de fazer, não, no sentido industrial, dizer, não, isso aqui é importante porque se eu mudar esse supply chain aqui, isso aqui pode ter um impacto em redução de custo em outro lado. A minha visão era muito segmentada, mas eu achei poucos engenheiros assim, que estão, da Alemanha principalmente, eles tinham uma visão um pouquinho mais industrial do que eu tinha. Ok, obrigado, Guido. Tinha uma outra pergunta aqui, a pessoa acabou não se identificando, mas eu acho que você acabou de responder, que pergunta ali qual eram principalmente os desafios, né, ou os problemas, né, está escrito aqui, nos currículos da engenharia mecânica no Brasil, né. Eu acredito que uma parte poderia ser complementar, não chega a ser um problema, mas seria essa de não ser um engenheiro tão duro e puro, né, mas talvez uma visão um pouco mais do business, né. Além disso, você vê uma outra sugestão de currículo, de atualização de currículo ou de disciplinas e conhecimentos que poderiam ser agregados no curso de engenharia mecânica com base nessa tua experiência e de carreira? Rodrigo, eu vou aproveitar, responder essa e já trazer um pouquinho o assunto para a Alumni, de algo que nós estamos propondo na Alumni, né, que você... nós tivemos pela Alumni um contato, agora quando começamos, pensando qual é a nossa ação para esse semestre, tivemos um contato com um grupo que está atuando no nosso CTC, Fundo Catarina, né? Um grupo de jovens que estão tentando impactar a maneira como a gente pesquisa, recursos, criando um fundo de endowment e tudo mais. E nós trouxemos algo para o Alumni que eles tinham, e nós estamos tentando fazer isso em parceria, que é tentar um programa de mentoria para os nossos jovens que estão indo para estágio ou estão fazendo, ou acabaram de voltar do estágio. Porque eu acho que o nosso currículo nos deixa, e aí peço perdão aqui a todos os docentes que estão escutando, porque eu não tenho, né, sequer tenho lido o nosso currículo ultimamente, né, não tenho. Mas eu acho que a gente poderia aproveitar mais a discussão industrial. A discussão industrial talvez passando pela parte realmente econômica da indústria, passando pela parte, outras qualificações que o engenheiro, principalmente engenheiros que vão fazer carreiras como eu fiz, como você fez e tantos outros, né? Em algum momento eles vão ser generalistas, né? Bom, desculpa, alguns vão querer ser generalistas, e a gente vai começar a aprender isso lá com 30 anos, então eu acho que alguns desses assuntos poderiam ser trazidos já ao último ano, né? Não sei como isso concilia com tanto tema técnico que a gente tem que estudar na engenharia, mas tem alguns assuntos industriais que poderiam ter vindo um pouquinho antes. E aí vou citar algo, por exemplo, né? A indústria, quando a gente fala de termodinâmica, ou materiais, né? Qual é o impacto isso que realmente isso tem na indústria, qual é o tamanho de mercado que a gente está falando, qual é a perspectiva de trabalho que esse profissional vai ter, além de gostar daquela disciplina, né? Então, nós da Alumni estamos pensando e queremos lançar agora em breve, né, onde a gente disse, pai, e se nós, Alumni, começássemos a pegar esses alunos de último ano e voluntariamente a gente desse uma mentoria para eles, né? Ou se tivesse um cluster, eu gostaria de entrar na indústria aeronáutica, né? Bom, quem é nosso aqui da Alumni que já está nessa indústria, que pudesse conversar com ele quando ele ainda está no 9º ano e na 9ª fase e 10ª fase, né? A metalurgia, a área que fosse, a área a sua, né?
eu queria fazer uma carreira internacional, completamente soft skill, fazer carreira internacional. Então, quem é que nós temos que poderia dar essa informação? Então, não sei, Rodrigo, se nós estamos falando especificamente de mexer em currículo, mas eu acho que nós, alumni, poderíamos ter uma ação também um pouquinho mais próxima, sabe? Nós, quando eu digo nós, alumni, nós, indústria, né? A sociedade poderia estar um pouco mais próxima da universidade para fazer essa troca de bastão aí nesse último ano, né? Concordo, Guido. Realmente acho que um desafio bastante grande que nós temos, a responsabilidade aí também como ex-alunos aí da engenharia mecânica, é de promover, né, essa aproximação da indústria com a universidade, né? Tem muito a se ganhar nisso. A gente vê principalmente como você citou anteriormente aí, nesses países que vamos considerar os super desenvolvidos aí, pega a Alemanha, os Estados Unidos, quão próximo está a universidade, né, da indústria, e como esses profissionais que estão saindo da universidade, sejam eles os graduandos ou mestrandos ou doutorandos aí, conseguem se inserir dentro do mercado de trabalho, né? Tem mais duas perguntas aqui, Guido, e foge um pouquinho ainda do Alumni, mas a gente pode voltar nesse tema. Acho que é importante a gente explorar bastante isso, até para que o pessoal que esteja aí nos assistindo hoje, né, vamos dar força para o grupo aí, se associem, estimulem as pessoas, né, os estudantes a fazerem parte, tanto os estudantes de graduação, os de pós, os que já foram estudantes da universidade, a fazer parte do Alumni, para que a gente ganhe mais força e com isso possa também alavancar a carreira dos jovens, além de contribuir aí com negócios entre os próprios ex-alunos aí, que eu tenho certeza que pode sair coisa muito boa. Seguinte, tem uma pergunta aqui do Emerson dos Anjos, ele está te parabenizando pela carreira, e ele te pergunta o seguinte, dentre as experiências e aprofundamento nos idiomas de cada país, qual a importância ou mesmo como a imersão da cultura de cada local contribuiu para o sucesso local? Ou seja, como é que conhecer um pouco da cultura local te ajudou ou não nesse processo aí? Totalmente, ajuda totalmente. Eu acho que uma das primeiras coisas que tem que fazer, né, é você ver quem quiser uma carreira internacional. Eu acho que é um respeito recíproco, é como a gente gosta que a pessoa chegue aqui no Brasil, né, e que ele tente se comunicar em português, que ele entenda uma piada, que ele saiba o que é uma brincadeira e o que é né, um pouquinho de brasileiro ele tem que ser, porque senão é uma coisa que pode criar uma antipatia, não necessariamente, mas pode criar. Eu acho que quando nós vamos para o exterior, tem dois, que eu vi com vários brasileiros que eu convivo, tem dois níveis. Tem o primeiro, o cara diz, não, eu sou brasileiro, também estou aqui, vai ser do meu jeito, e virei presidente, vai ser assim. É um padrão nosso, né? O segundo é você entrar lá e dizer, não, peraí, cara, onde é que eu estou? Estou na Itália, então tem muita história na Itália construída antes de você chegar, né? Então, entender quem é essa história, geralmente, por exemplo, para citar um exemplo, né, na Itália, todas as empresas que cresceram, né, vão vir de empresas familiares, né? São empresas de pequeno. É mais ou menos vir para Santa Catarina e achar que as propriedades não vai ter uma história familiar por trás. Nós somos muito parecidos, né, em Santa Catarina, né? Vai na VEG, a pessoa não chega na VEG, não tem história, o nome já diz, é VEG, né? Já tem que, se não entender pelo menos as três letras, quem são, né, e onde vive. Então, assim, eu acho que isso é um respeito mínimo que você tem por estar lá, né? E talvez em duas posições, né? O que já vai numa posição de expatriado, eu acho que o Rodrigo, talvez seja aqui também, foi mais ou menos essa situação, a gente já vai numa posição de expatriado, aí eu acho que a responsabilidade é maior ainda, de a gente entender quem está lá, quem fez, qual é a história, o que aconteceu antes. Então, assim, se você não lê o jornal, não sabe o que está acontecendo lá, não entende nada da política, não sabe o que é o síndaco, e se você não se interessa por nada deles, não tem a menor chance que eles queiram se interessar pela sua carreira. Isso foi um aprendizado básico, né? Você não sabe nem o nome do prefeito da cidade que você está, não sabe nem se tem presidente ou se é primeiro-ministro, o que o cara faz, se ele é de direita ou de esquerda. É uma falta de respeito básico, e aí você depois vai querer que ele se interesse na sua história para ajudar na sua carreira, não vai rolar, né? Então, pelo menos para mim, sempre eu tive isso como tema. Eu chegava sempre começando a ler jornal, alugando, fazendo assinatura de revista, porque começa por ali. Você tem que entender o que está acontecendo.
Legal, Guido. Tem razão aí. Essa é uma forma da gente aproximar um pouco, né? Se aproximar de quem está naquela cultura, aquele país diferente aí. As pessoas pensam, tem uma maneira um pouco diferente de pensar, mas é uma forma de conquistar também até a confiança, né? E até montar um relacionamento aí com a comunidade local e você entender um pouquinho melhor como é que cada um funciona, né? Tem uma outra pergunta aqui da Jéssica, volta um pouco ao ambiente acadêmico aqui. Na sua visão, né, qual a importância do TCC nos moldes que ele tem para a carreira do engenheiro, né? Então, como é que tu enxerga a questão do trabalho de conclusão de curso aí para a carreira do engenheiro? Vou só pontuar um pouco, eu sou, né, para o trabalho de conclusão de curso, eu sou meio jurássico, né? Então, assim, eu não sei exatamente como é que é montado hoje. Mas eu acho, e eu fiz o meu estágio, eu acabei fazendo meu estágio na última fase. Eu acho que eu teria tido mais proveito se tivesse feito numa fase anterior, na nona. Porque eu acho que a pessoa deve fazer o seu estágio. É o primeiro contato nosso com a indústria. Né? E aí eu acho que tem alguns pontos e, de novo, nós na Lumina discutimos sobre isso, não sabemos como orientar, mas eu acho que nós temos resposta no grupo nosso de Alumina, né? Exatamente que papel você vai fazer dentro desse TCC, né? Então, você vai no TCC, algumas empresas vão tomá-lo como sendo já um engenheiro formado e vão dar uma responsabilidade muito alta, outras vão achar que você é ajudante de um técnico. Então, né, começa por aí, né? Será que parametrizaram bem esse estagiário? Será que a empresa sabe exatamente o que está chegando ali? A pessoa que vai orientar o estágio sabe exatamente. E tem uma coisa nossa, né, que aí é uma provocação que eu faço com a docência, né, é o quanto o professor realmente gosta da indústria e quanto o professor gosta do seu laboratório. Né? Então, um professor que gosta de pesquisa 100%, a indústria já não é um ambiente muito... É um ambiente muito diferente, né? Um laboratório de uma indústria. Então, eu acho que tem que ter também uma ponte do professor que consegue, durante o estágio, não só o orientador ali do TCC, né? Mas parametrizar e dimensionar o que essa pessoa vai fazer durante o seu TCC. Agora, é realmente a grande oportunidade da pessoa entender se... Eu acho que tem dois parâmetros aí, né? É o que você realmente quer fazer, que você imagina, ir lá provar que não é aquilo que você gosta mesmo e cair fora. Isso é uma grande vantagem. Né? E o segundo, que aí eu não sei, eu fui informado agora, assim, mas não sei se é verdade, se você fizer um TCC muito fora da área de engenharia, né, que depois, hoje em dia, nós temos muitos engenheiros entrando em área financeira, consultoria, né? Eu acho que você perde a oportunidade de virar um especialista antes. Eu diria assim, o TCC nosso, na minha visão, ainda tem que ser extremamente técnico dentro de uma função de engenharia. Depois a pessoa abre e vai ser um generalista, mas eu ainda acho que cabe isso. E tem que ter realmente E aí, como Alumni, a gente tem conversado, eu tenho conversado muito com o pessoal de engenharia de materiais, porque no Alumni nós estamos juntos, né? Talvez o engenharia de materiais, como tinha aquele formato dos estágios trimestrais, né? Eu acho que eles têm, sensação que me deu nesse pouco tempo, né? Eles têm uma atração e uma conversa com a indústria muito forte. Né? E talvez nossa formação de engenheiro mecânico fica isolada especificamente a um momento que é o TCC. Né? E depois a gente se afasta novamente, né? Obrigado, Guido. Acho foi bastante interessante essa tua colocação em relação ao TCC. Acho que realmente ele ser mais específico, principalmente no começo da carreira, uma parte mais técnica, aí ajuda aí não deixar tão generalista logo na largada da carreira. E essa segunda observação em relação aí aos estágios da engenharia de materiais, é um negócio bem... Eu tenho percebido também, como a gente acaba recebendo bastante estagiário aqui na VEG, e são estágios aí um pouco mais curtos, mas com mais frequência, né? Então, essas pessoas acabam até voltando, depois de alguns meses, ou um ano ou dois, voltam a fazer um segundo, terceiro estágio na VEG, até antes de se formar, e com isso vai complementando bastante aquilo que é a experiência prática, né? Aprende na universidade, eventualmente tem as práticas nos laboratórios, né? E aí complementa com uma experiência na indústria, né? Então vai se tornando bastante rico aí. Só fazer eu aprendi agora que a engenharia de materiais agora tem um TCC como nosso, como da mecânica. Vai ser nos 6 meses, no final do curso também, parece. Não na 10ª fase. Acho que parou aquele modelo, tinha uma série de problemas logísticos, mas não é informação segura, escutei só nas discussões nossas.
Guido, e agora falando um pouquinho sobre o Alumni, né? Você como presidente aí do Conselho Deliberativo, como é que você vê os principais desafios, ou como é que você pretende aí, como dentro dessa tua responsabilidade até a data limite que isso ocorre aí, dar uma nova roupagem, né? Ou fazer um pouco diferente essa aproximação da universidade com a indústria? Bom, nós, primeiro, volto aqui a fazer a pontual, o professor Gagione, acho que fez, o coordenador de curso fez essa primeira junção, ele fez essa primeira evangelização aí de um grupo, montou um conselho realmente importante, então ali grandes nomes da nossa engenharia, né, professores, até novos que eu estou conhecendo agora, mas eu acho que primeiro faz a importância de ter realmente um conselho deliberativo que represente essa intenção de estar próximo da universidade, próximo da indústria, né, entender esses dois lados. O que aconteceu nosso, a gente fez a primeira reunião, né, eu acho que a primeira reunião que eu participei, Rodrigo, você estava chegando também, eu acho que tinha acabado aí a sua quarentena, você estava chegando da China, tinha acabado a sua quarentena do corona. E dali para cá, de novo, a gente começou uma associação nova dentro do mundo de pandemia, então, né, estamos aqui fazendo uma live e estamos nos adaptando a essa realidade temporária. Mas a intenção que eu acho que nós queremos alcançar, ou não a intenção, mas o objetivo, é realmente como que nós, né, conseguimos ter impacto, nós alumni, né, os egressos, como é que a gente consegue impactar de uma maneira positiva, não só os alunos, mas, enfim, a sociedade, né, e aí dentro disso com visões talvez bem centradas, bem focadas, né, como é que a gente consegue atrair mais jovens para a nossa engenharia mecânica, mais jovens para a engenharia de materiais, como é que a gente compete como engenheiro mecânico, né, quem gosta dessa profissão, contra todas as outras profissões que estão nascendo, né, que são mais orientadas à tecnologia. Então, eu acho que tem desde isso, né, de como que a gente faz essa nossa profissão manter sua relevância, né, como que a gente consegue impactar para que o nosso curso de engenharia mecânica seja cada vez mais relevante também nesse contexto nacional ou internacional, né? Não com isso dizendo que tem que ir lá fazer docência, ensinar, acho que os professores são excelentes, mas a sua pergunta, como é que a gente interage para falar um pouquinho da nossa experiência, todos, né? Somos 240, se não me engano, já associados, mas o nosso mundo nós somos 3.700, né, egressos de engenharia de materiais, engenharia mecânica. Então, como é que a gente forma uma massa crítica mínima e com que canal a gente começa a interagir, tanto com os alunos quanto docência, né? Tem todos esses alunos de mestrado e pós-doutorado, né? E doutorado, desculpa, como é que o que canal que a gente pode criar, como é que a gente consegue usar isso? Então, e aí, evidentemente, com essa finalidade de impactar a sociedade, trazer também para a próxima as empresas que podem ser parceiras disso, né? Empresas que queiram aprender também a interagir mais com isso, porque como você falou, né, Rodrigo, agora que você está na posição que você está, né, diretor global, tudo passa por ter competência, né? Então, como é que você chega mais próximo dessas competências? O que estão realmente pesquisando? Né, com essa visão da academia sobre as inovações na nossa área, né? E aí, é evidente que isso também passa por uma boa nostalgia, né? Criarmos aí um alumni, onde a gente consiga fazer algumas... Nós bolávamos no sentido que a gente estava conversando, né? De fazer algum dia que todos pudessem convidar para que quem, né, pudesse, ou virtualmente ou presencialmente, né, voltar a fazer uma visita no nosso laboratório, encontrar a turma que formou na mesma década. Quer dizer, é viver a vida, né? Ter essa nostalgia do que são os mais velhos, né? Cada um no seu grupo, mas acho que essa nostalgia também vale para os jovens, para os 30 anos, também acho que vale a sua turma de formatura. Então, como a gente consegue criar um ambiente que nos permita viver esse lado bom, reviver amizades, reencontrar amizades, hoje com toda a facilidade que a gente tem de mídia, mas também passando por algo muito
pragmático, usar a nossa inteligência, nosso conhecimento, a nossa visão de engenheiros de mundo, para dizer, bom, como é que a gente pega 3 pilares, docência, indústria e profissional, como é que a gente cria um canal estruturado para a gente começar a impactar com isso. E aí talvez o primeiro ponto desse todo, né, talvez nós discutindo, a gente pensou assim, bom, então eu começo a criar essa cultura de alumni, porque no Brasil a gente não tem essa cultura, então vamos começar a criar isso nos estudantes de graduação e pós-graduação, quem sabe eles vão pegando essa cultura e essa conversa que nós estamos tendo aqui, talvez daqui a 10 anos para eles seja natural. Óbvio que eu estou no alumni, né? Mas nós que estamos começando, né, é uma coisa nova, por que eu vou me participar? Fazer o quê? Para que adianta, né? Então, Rodrigo, eu acho que é isso, como é que a gente monta um mix, né, usando a nossa experiência, que eu acho que isso é um valor enorme, a experiência dos nossos professores, ex-professores, e a docência, que também é uma experiência enorme, e trazer também as empresas, para eles poderem conversar conosco. Então, é muita ambição? Não sei, né, ambição tem que dimensionar só a proporção, né, dizer que a gente vai, com isso, fazer isso no Brasil inteiro, não sei, mas que dá de fazer uma semente inicial aqui em Santa Catarina, trazer pessoas com seu perfil, empresas, tantas que a gente tem aqui, VEG, para citar, porque você está participando, mas tem tantas empresas de Santa Catarina, né, grupos, sei lá, Grupo Porto Belo, na área de materiais, deve ser muito impactante também. Então, assim, nós temos empresas fortes, né, duas rodas, imagina. Então, nós temos empresas fortes no nosso segmento. Temos aqui, a gente não pode esquecer, a GM está em Santa Catarina, a BMW está em Santa Catarina, né? Então, nós temos uma matriz muito boa que eu acho que dá para sonhar de a gente ir estruturando. E com uma boa participação e as pessoas trazendo inputs, todo mundo, e querendo proativamente fazer com que isso funcione, vai dar certo. Nós vamos achar um modelo nosso de fazê-lo. Obrigado, Guido. Eu acho que tem um aspecto muito importante na tua fala e que também, de uma certa forma, reflete também a tua carreira e é o que a Alumni procura, que é a adaptabilidade, né? Então, por exemplo, realmente o grupo, o professor Gargione capitaneou aí a criação, né? E o que é muito interessante é o seguinte, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente está enfrentando nesse momento aí com a pandemia, a gente está se adaptando para poder tá se comunicando, né? Tá compartilhando experiências e aproximando aí como bem falado, né? A universidade, né? O corpo docente da UFSC é extremamente forte. Engenharia mecânica, engenharia de materiais, eu sempre digo isso, que a base do engenheiro ela tem que ser bastante sólida, e esses cursos de engenharia da UFSC realmente nos dão uma formação bastante boa para a gente poder entrar no mercado de trabalho. E depois é o seguinte, né? Como a gente está vendo agora, tem que se adaptar, tem que estar sempre aprendendo, estudando coisas novas, né? E, enfim, para que a gente possa, dentro daquilo que cada um executa, seja uma carreira mais acadêmica, ou uma carreira de empreendedor, ou como um funcionário de uma grande empresa, que a gente possa contribuir fazendo a diferença. E como você bem ressaltou também, a gente é bastante afortunado, vamos dizer assim, em Santa Catarina, porque existe um polo de empresas, né, na área industrial aí, ou na área de software também. Florianópolis é bastante forte, Florianópolis e região é muito forte nisso também, são as empresas de software ou high-tech, né, que também é uma carreira aí, uma alternativa de carreira para todos os engenheiros. E até linkando isso que eu estou falando aqui, tem mais uma pergunta aqui, é do Silvio Campos. O Silvio Campos, que está aqui, eu não tenho certeza, também é um ex-colega meu, que hoje está na Case New Holland. Não sei se é ele ou não, está só o nome aqui, mas se for, é o Silvio. Silvio, bom ter você aqui. O Silvio pergunta o seguinte, primeiro ele te dá os parabéns, Guido, pela carreira, e agradece aí por dividir as experiências. E aí ele diz o seguinte, que você procurou focar nas partes técnicas que tinha mais facilidade, né, ao mesmo tempo que dedicava tempo a melhorar a questão dos idiomas, né? E normalmente o estudante de engenharia mecânica não tem isso bem claro, né, das questões mais técnicas, né? Então, olhando para trás na tua carreira, como é que você pesa essa decisão de dividir o teu tempo
deixa eu entender aqui, olhando para trás da sua carreira, como você pesa essa decisão de dividir o seu tempo em sua vida profissional, né? Como é que você conseguiu identificar essas oportunidades ou essas facilidades e como é que você foi pesando isso daí para conseguir tocar a tua carreira profissional adiante? Eu acho, depois, né, cada um vai... Né, hoje eu estou com 50 e tantos anos, 50 e muitos, não é 50 e poucos, e a gente vai vendo que realmente esse conhecimento, esse autoconhecimento é necessário, né? Quando a gente falava de soft issues lá no começo, lá, talvez uma das coisas para engenheiro mais difícil é isso, esse soft issue aí de autoconhecimento, são assuntos que a gente não gosta muito de falar, a gente agora está para equação, e determina, e plota na planilha e vamos embora, né? E já vê no gráfico. Então, quando começa muito soft issues, a gente já não é muito, já não é muito a mente do engenheiro, ele já está lá porque ele pensa já de um certo modo, né? Agora, você falou, Rodrigo, quem não estava conosco aqui, na outra conversa nossa, que é um ponto que eu concordei muito com você ali. Realmente, eu acho que nessa parte de formação, você tem que aproveitar todo o seu tempo e contra alguns benefícios, privilégios pré-estabelecidos, né? Você citou lá, estava na Alemanha, num frio de rachar, eu estava lá na Alemanha, né? Também, a gente diz, não, fui fazer estágio na Suíça, pô, legal, super show. Só que você chegar na Suíça, né, sem carro, muito frio, não ter para onde ir, cidadezinha pequena, laboratório, ninguém dá bola para você é o estagiário do Brasil, ninguém quer saber o que você está fazendo. Até você conseguir sentar numa mesa para conversar com alguém, leva um tempão, aí o cara fala em suíço-alemão, você não entende. Então, assim, tem que ir para cima e encarar, né? Então, essa vontade realmente de formação, eu acho que eu tinha muito isso. 5 anos de universidade, 5 anos de formação. Então, eu estava ali para me formar o tempo todo. Né? A questão da Alemanha, eu acho que é mais engraçada, porque quando eu comecei a ver todos os meus professores na quinta fase, todos eles tinham feito doutorado em Aachen. Eu disse, pô, se a pessoa não falar alemão aqui, e ainda Santa Catarina, que tinha muita, né, colonização, eu disse, cara, se não falar alemão, também... Eu peguei no primeiro dia de férias, né? Eu fiz a prova de termodinâmica lá com o Prata. No dia seguinte, né? Eu estava embarcando no avião, estava indo para Berlim, porque eu tinha que aprender alemão. Voltei em final de março, né? Então, de novo, frio, neve, fui para a Alemanha, Berlim, não conhecia ninguém, já conhecia a perrenga que eu ia passar, entendeu? Só que eu acho assim, para os alunos que estão escutando, eu acho que você pega a época de faculdade, a época de formação, então pega 5 anos de formação, né? E aí, alguns pontos você citou e eu consigo hoje concordar, né? Tem alguns assuntos de idioma que você tem que ir lá e aprender. Você teve na China agora, para aprender chinês morando em Jaraguá do Sul, um assunto. Aprender chinês lá no meio é outro assunto. Então, assim, já não é tão caro. Eu acho que o mais importante é realmente você ter o drive de dizer, isso aqui vai ser importante para a minha formação. Agora, tem uns outros assuntos que vão ficando no caminho, e o Rodrigo mencionou, quando fala em carreira internacional, aí entra a família. Então, assim, depois que passou esse período de formação, você construir uma família e querer ter uma carreira internacional, é muito importante quem é o parceiro ou a parceira, né? Dependendo do sexo, né? E como é que você vai levando os filhos nisso, né? Porque o filho está adolescente. Meu filho, né, até tá na mesa do meu lado aqui trabalhando, ele foi com 15 anos para a Itália, né? Pô, todo mundo que olhasse, isso fora de série. Vai perguntar para um jovem de 15 anos se ele quer ir morar no exterior quando ele está com 15, 16 anos no Brasil, entendeu? Não é o momento. Então, assim, isso tudo você vai ter que compactar, isso vai ser tudo muito mais complexo que ter aprendido os idiomas durante a formação na universidade, entendeu? O complexo vem muito depois. O complexo vai vir depois. Aquilo ali é fácil, né? Fácil. Ele ainda está dentro da sua prerrogativa única, né? Quero ou não quero ir? Faço ou não faço? Faço 38 créditos ou faço 32? Isso tudo está, né? Isso tudo está na sua mão. Depois que começa e vai tentando, que os que gostarem, quiserem, como você fez, carreira internacional, as equações vão ficando mais complexas, né? Tem a carreira da sua esposa, tem a formação dos filhos, tem a idade dos filhos. Então, assim, realmente vai ficando mais complexo. Então, hoje que eu diria, né, a oportunidade é durante a universidade e tem que conciliar tudo lá. E talvez você tenha realmente que perder um verão, o verão que está todo mundo mandando fora. Naquela época o bom é que ninguém mandava vídeo, ninguém mandava nada, então a gente ficava naquele frio lá, quieto, e dava. Agora, com o pessoal bombardeando, ainda dizendo que está na praia, que não sei o que, do carnaval, é mais difícil, mas assim, são escolhas, né? Eu me lembrei muito quando você falou que estava lá na Alemanha, no frio, eu consegui até imaginar, sem dinheiro,
né, num frio danado, e parece que ele não aprende o idioma de jeito nenhum. Então, mas é isso, aquele era o momento. Guido, fazendo um link aí até com esse teu testemunho aí, tu tens a plena razão aí, nada vem de graça, né? Tem que ter um esforço muito grande aí. E um aspecto interessante, graças a Deus não tinha realmente o WhatsApp, né? Para os amigos ficarem mandando foto da praia enquanto a gente está afundando na neve, né? Detalhe, né? Sem carro, a pé, às vezes não tem ônibus, começa a derreter, passa o ônibus, passa o carro, espirra água gelada em cima de você, que é tudo muito bonito quando tá branquinho e tem sol, né? Mas a hora que aquilo ali começa a derreter e vira água, vira uma lama só. Mas é o seguinte, ó, um ponto legal que você comentou, é a questão da carreira e de ter essa coragem, né? De mudar de país e levar a família inteira junto, muitas vezes aí já com a família bastante constituída. Em uma das tuas passagens aqui, tu já estava no mercado de trabalho aí há uns 7, 8 anos, e de repente você para e vai fazer um MBA nos Estados Unidos, né? Como é que foi essa decisão, né, de interromper por um período de tempo uma atividade profissional, voltar a estudar, né? E depois retomar essa tua carreira aí, né? Porque tem que ter bastante coragem aí, né? De estar já estabelecido uma carreira profissional para de repente dar essa parada, né? Como é que você observou? O que te levou nesse período aí a fazer essa parada e voltar aí para uma universidade? Tem 2 pontos, eu acho que são um bem à frente, mas o segundo um pouquinho atrás. O primeiro ponto, e aí tem a ver com a pergunta anterior, como é que vai equilibrando tudo, né? A minha esposa tem uma carreira também que eu particularmente acho a dela brilhante, a carreira que ela montou. E quando vai ter um momento que um consegue acelerar mais e outro menos, um casal vai ser sempre assim, né? E nós tínhamos tido filho, por mais que todo mundo diga, não, é tudo igual, mas assim, você, ainda mais eu tinha uma carreira internacional, então alguém tinha que ficar em casa com as crianças, isso ficou com a minha esposa, né? Ela conseguiu depois, quando meu filho estava mais velho, com 5 anos, ela foi aceita para fazer um PhD dela em Harvard, né? Então, assim, era o momento de parar e dar força para a carreira dela, porque depois os momentos passam. Então, o primeiro motivo é esse, realmente, foi uma oportunidade muito grande para ela, né? E eu parei e tudo. Só que, como MBA, eu fiz um MBA já muito velho já para MBA. Eu fui com 30 anos fazer MBA. Cheguei lá nos Estados Unidos, bem mais novo, né? Estava lá em 24. Hoje em dia, até o meu filho fez MBA agora, ele subiu de novo a idade. Mas na época, era muito jovem. Então, essa passagem de executivo, ainda mais se você tem uma carreira meio de gestão de talentos, então você é sempre o golden boy, né? E você sai daquela posição que você se achava, né, junto a isso a idade, você estava achando que era o mega executivo do mundo, que ia fazer tudo, e você voltar para dentro de uma sala de aula é muito difícil na meio carreira, né? Agora, eu acho que é uma vantagem, de novo, né, se você tiver uma mentalidade, como é que eu tiro o maior proveito disso possível, né, também não tinha reunião de conselho, também não tinha reunião de diretoria, não tinha meta, não tinha nada. Era estudar, aprender, aproveitar a família, conhecer gente do mundo todo. Foi uma oportunidade fiz uma série de cursos que eu nunca imaginei que eu ia fazer, né? Então, assim, realmente é uma oportunidade única. Mas eu peguei esses 2 anos do MBA, né? O MBA, no começo, e eu acho que esse é o ponto mais importante para quem está escutando, que pensa em fazer um MBA fora ou não. O MBA fora é legal porque tem a cultura, é legal porque você realmente aprende o idioma de uma maneira business, né? Mas quando ele volta, ele não é também isso tudo, não, porque quando você volta aqui, se você voltar para o Brasil, nem tudo que você viu lá encaixa. Então, você, quando volta aqui, cheio de coisa, já senta na reunião, o cara primeiro já diz assim, pô, lá vem um MBA dizer o que a gente tem que fazer. Era a mesma coisa na Itália, chegou o MBA, lá vem ele dar os ensinamentos de americano dele. Então, assim, não é redondo. Então, mas eu acho, olhando para trás, foi fundamental ter feito o MBA. Se você não for fazer MBA, mas é necessário fazer uma especialização. E eu tinha um interesse em virar generalista. O MBA dá essa permissão de virar generalista. E o MBA tem um outro assunto, não fazendo propaganda de MBA, mas eu acho que qualquer especialização ele permite você se recolocar no que quer fazer profissionalmente, né? Você volta do MBA e diz, agora não quero mais ir para a indústria, quero fazer outra coisa, isso lhe permite. Então, eu acho que
uma profissão, depois de 5, 6 anos de trabalho, você fazer uma especialização forte, o professor Gagione, acho que é o IMD que fez, mas você parar e fazer uma formação forte, lá nos 50 anos de vida, ou lá depois de 30 anos de carreira, isso vai fazer muita diferença você ter feito essa formação no meio. Então, hoje em dia, eu diria, se você tem 7, 8 anos, eu arrisquei tudo na época, para ter dinheiro para ir fazer o MBA, nós vendemos tudo, menos a linha telefônica, que a linha telefônica na época valia muito dinheiro. Então, o resto tudo nós vendemos, né? Isso tudo depois se pagou financeiramente com mais tempo ou menos, mas eu acho assim, é algo que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque foi importante para minha esposa, foi muito importante para o meu filho, né? E profissionalmente valeu muito a pena. Eu recomendo que realmente faça, né? Talvez não mais o modelinho do MBA só, porque tem outras opções, né? Mas é importante essa formação posterior. Obrigado, Guido. Eu acho que é bem interessante esse teu testemunho e está em linha com o que a gente tem discutido aí nessas últimas 2 lives, hein? E tem aqui também o comentário do professor Milton Pereira aqui, né? Que é sair da zona de conforto abre muitas oportunidades de aprendizado e crescimento. Isso é verdade, né? Ao longo da carreira, seja desde a época da universidade, né? Aquele que está se desafiando um pouco mais, está buscando aprender, além das disciplinas que estão no currículo, de repente uma optativa, ou está trabalhando no laboratório, e aí procura fazer, testa algumas coisas que você gosta ou não gosta, que acha que gosta ou não gosta, né? Para ver se realmente para que caminho vai seguir, né, mais adiante, um caminho acadêmico, um caminho mais de gestão. Então, acho que essa é a principal tônica aí, né, que a gente tem visto na carreira daqueles que vão evoluindo e vão tendo sucesso, é realmente não se acomodar, né, não parar nunca de aprender, não parar de estudar, procurar uma outra maneira de ver o mundo e de enfrentar os desafios aí do dia a dia, né? Eu não sei se eu esgotei todas as minhas perguntas aqui, Guido, nesse instante. Eu não sei se o pessoal que está assistindo aqui conosco gostaria de incluir mais alguma pergunta aqui, ou até o professor Gagione, que está nos assistindo aí também, gostaria de participar, fazer as suas considerações. Também que fique à vontade, né, Guido? Senão eu retorno a palavra a você. Não, deixa eu ver se o professor Gagione... Bom, qualquer coisa ele entra aqui na nossa... Mas está aqui o professor. Aqui estou. Antes de passar a palavra para o professor Gagione, para ter encerro, então, reforçando o Rodrigo, acho que você foi muito feliz no seu comentário ali, do Alumni. Essas lives têm sido isso, é a nossa maneira de nos adaptarmos ao momento, né? Usar os benefícios do momento. Também nunca foi tão fácil fazer uma reunião com 100 pessoas, 200 pessoas, ficou extremamente simples. Né? Simples porque a gente tem o suporte aqui, quero agradecer ao Rodrigo que botou a equipe dele para nos ajudar. Então, simples por causa disso, porque também, se não fosse, o Denis, o Denis é que nos salva, entra 20 minutos antes, explica e tem uma paciência e um conhecimento muito bom. Mas é isso, eu acho assim, a live é uma modalidade que nós descobrimos para realmente impactar. Nós vimos que ter depoimentos de nossos alumni executivos, isso tem impacto para os nossos estudantes, mestrados e doutorando. Acho que também tem para os que estão em meio carreira, né? De repente nós podemos ajudar, não que vá, o conselho é dado, é bom ouvir várias opiniões, inclusive divergentes, para a pessoa conseguir tomar a sua decisão. Mas eu acho que é isso, é o que você comentou, os que estão assistindo, os que têm os seus grupos de WhatsApp, né, vamos fomentar pelo menos para começarmos a criar um momento, né, se cada um que está escutando aí puder jogar no meu grupinho de WhatsApp aqui da mecânica, está a turma toda ali, né? Se cada um usar no seu grupo de WhatsApp, dizer, vamos assistir uma live dela, vamos ver o que está acontecendo. Nós queremos muito em breve lançar a primeira ação realmente nossa de alumni, né? Tem outras que a gente desenhou, mas não, já tivemos que alterar por causa do momento de pandemia, né? Mas é isso, o ponto é esse. E voltar a convidar quem tiver a disponibilidade e puder participar conosco e dar um depoimento da sua carreira, seria um prazer escutá-los, acho que para todos, né?
E, por enquanto, vamos fazer um pouquinho esse nosso clube até as ações poderem voltar à terra. Professor Gagione, eu encerro aqui e passo para o senhor, então. Para você. Vamos. Tudo bem que eu sou muito sênior, mas, enfim, né? Muito obrigado, Guido. Eu conheço você há algum tempo, mas não tinha imaginado, assim, os aspectos todos que você detalhou. Isso é uma aula magna de primeira qualidade, né? Então, acho que aqueles que lhe assistem, assim como foi também do Rodrigo Fumo, é um privilégio, né, de poder transmitir. Eu sei que eu agora convivo um pouquinho mais com os alunos no dia a dia, gosto muito deles, e as dificuldades que eles sentem, né, no sentido de dizer, bom, e agora o que eu faço? Principalmente em um momento como esse, né, em que há uma transição de tudo, seja pela tecnologia, seja pelo diferente tipo de negócios, né? E é por isso que existe a nossa Alumni, e tomara que temos gente de primeira qualidade, queremos ter mais gente, a nossa meta, temos hoje 275 sócios, queremos chegar a 1000 uma hora dessa, né? Então, eu sei que não temos ainda essa cultura que tem lá em Harvard, ou que seja, né, MIT, mas vamos construindo. Então, nós temos muito orgulho de ter essa equipe toda, não temos vergonha nenhuma, temos muito orgulho de dizer que somos da engenharia mecânica, que estamos aí no mundo inteiro, né? Os nossos sócios estão aí em 18 países, e a ideia é essa. Eu acho que essa tecnologia, de certa forma, esse momento, né, reforçou a possibilidade de fazer essas lives de uma forma mais direta. Talvez em outras épocas a gente ia dizer, não, agora não vou assistir, agora eu vou fazer outra coisa, muito pessoal, né? Então, a gente quer mesmo trazer exemplos como o de vocês dois, né? O Rodrigo Fumo inaugurou, você é o segundo, e vamos ter tanta gente aí para poder inspirar toda essa juventude que vem aí pela frente, a nova geração de engenheiros. E é isso o nosso objetivo, né? Daqui a pouco a gente se aposenta de vez, mas antes disso temos muito aqui contribuir. Então é isso, muito obrigado, gente, obrigado, Fumo, obrigado, VEG, né, por nos dar essa estrutura, como disse o Guido. E Guido, olha, parabéns, né? É interessante, essa semana também eu assisti uma live desse tipo que contou a história, e foi meu irmão mais velho, o Tarcísio, que fez toda a carreira na área aérea, né, de companhias aéreas, e passou por... É um homem de transporte. Eu disse para ele ontem, eu digo, olha, eu fiquei muito admirado, não como irmão, mas como você é um cara que tem ele é um pouquinho mais velho que eu, uma folha de trabalho, né, uma vida de trabalho impactante, né? Por exemplo, o nome da Gol foi ele que deu, né? Foi uma inspiração dele, ele fundou a Gol, enfim. Você estava lá, né? Então é isso, né? Nós precisamos inspirar essa turma, fazer com que esses... Ainda temos muita dificuldade na eficácia do curso, né? A gente está discutindo, eu estou estudando bastante isso, né? Como é que você consegue fazer um engenheiro melhor e mais rápido e mais eficaz, e todos nós temos que mudar. Então, às vezes o professor tem alguma dificuldade de entender isso, mas temos que mudar. E nada melhor do que quem tem essa vivência de mercado e vem aqui e nos diz o que tem que fazer. Então, mais uma vez, obrigado, e a gente volta uma hora dessa com mais uma live dessa inspiradora. Parabéns e obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Guido. Professor Gagione e todos os participantes, aí uma ótima noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.